Dia, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que está acontecendo um grande avanço dentro da tua casa, que tudo aquilo que estava desalinhado está entrando em alinhamento, porque a voz do Senhor, a palavra profética para a tua casa é: tudo aquilo que estava fora do lugar está indo para o seu devido lugar. Declaramos a bênção sobre ti, declaramos a bênção sobre a tua casa, oramos por um rompimento, oramos por um quebrar de barreiras, um quebrar de limitações. Que o Senhor te dê uma nova mentalidade, uma mentalidade disruptiva, uma mentalidade que avança, uma mentalidade que crê que Deus vai fazer coisas maiores contigo e com toda a tua casa. Nós liberamos uma palavra sobre tua casa. Todos terão uma experiência com Jesus. Todos serão salvos, como está escrito em Atos 16:31. Oramos para que aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Que haja cura total, que haja cura completa. Nossa fé está em Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus e declaramos saúde total no teu corpo físico, saúde total, em o nome de Jesus Cristo. Também oramos para que o Senhor leve embora toda inquietação, o Senhor leve embora toda ansiedade, o Senhor leve embora toda dor no peito, o Senhor leve embora tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que aflige a casa, tudo aquilo que gera contendas dentro do lar. Sai daí, em nome de Jesus. Os pensamentos de desistência, os pensamentos de largar tudo, os pensamentos de abandonar, em nome de Jesus, estão quebrados agora. Senhor, nos dá fortalecimento, nos dá resistência para que possamos ficar firmes. Nos sustenta pela palavra do teu poder. Te pedimos, Pai, libera força, libera ânimo novo sobre nós, libera sobre nós tua graça, Pai. Pedimos a força do céu sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção, Pai. Pedimos que o teu toque poderoso esteja sobre essa vida. No nome de Jesus Cristo, ser livre, ser abençoado, ser tocado pelo poder de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. O Senhor me mostrou uma pessoa que entrou aqui nessa oração com muita dor aqui na cabeça, bem nessa área aqui do lado direito. Muita dor de cabeça. Seja você quem for, eu oro por cura, que Jesus Cristo dê saúde agora, em nome de Jesus. E eu lembrei de uma criança que levaram lá em São Paulo, quando eu estava morando em São Paulo, levaram uma criança para mim orar, estava tomada de alergia, carne viva, sabe, nas mãozinhas, nos bracinhos. E a mãe me contou o que aconteceu e eu coloquei as mãos sobre a criança, orei no nome de Jesus, crendo no poder de Deus. O Senhor Jesus restaurou aquela criança totalmente. Em 2 semanas, a pele daquela criança estava completamente limpa. E por que eu estou contando isso? Porque o Senhor me tocou de orar por pessoas que estão com alergias severas. Por isso quero fazer uma breve oração agora, por todo aquele que está com uma alergia severa, e eu quero também pedir que você mande essa oração para pessoas que você sabe que lutam contra a alergia severa, que estão fazendo tratamentos médicos. Compartilha com essa pessoa essa oração. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Eu não tenho poder para curar, mas Jesus Cristo tem. Jesus Cristo tem. E eu vou orar em nome de Jesus agora por você. Senhor Jesus Cristo, eu oro por toda pessoa que está com alergia,
por toda pessoa que está com feridas no corpo e oro por uma cura total e completa na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, que haja a cura, que haja a saúde total e completa, a restauração dessa pessoa. Eu digo à alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Pai, e restaura a saúde dessa pessoa. Restaura a saúde. Restaura agora a pele, do alto da cabeça à planta dos pés, ferida na cabeça, ferida no corpo. Nós declaramos saúde agora, a restauração total e completa sobre a tua saúde, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E no final aqui dessa oração, eu vou estar orando por tudo aquilo que está travado nos negócios, financeiramente, que foi uma palavra que Deus me deu ontem para orar todo esse final de semana por negócios, por coisas que estão trancadas, por dinheiro que está trancado. Por isso, no final da oração e hoje e amanhã nós vamos fazer essa oração. Você que precisa de abertura de portas, de uma provisão especial, não perde a oração aqui. Faça como um propósito, não comigo, mas com Deus. Amém? Tem uma pessoa que se chama Idalina, que está aí me ouvindo. Deus te visita, Idalina. Deus te visita. E o Senhor me mostrou, sabe, limpando muitas coisas do teu caminho, preparando algo para aquilo que vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Também libero uma palavra para Simone, e o Senhor manda dizer a você, Simone, que todo o cansaço que estava sobre ti está sendo agora quebrado e rompido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Vem um novo tempo e, sabe, às vezes você se pergunta se você vai ter tempos áureos como você teve lá atrás, e o Senhor manda dizer para você que você vai ter melhores ainda. Em nome de Jesus, você vai ter melhores ainda. Em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, e essa palavra está em Lucas 5, verso 37 ao 39, que diz: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á vinho. O vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Você sabia que o que nos impede de viver o novo que Deus tem para a nossa vida são nossos pensamentos? Porque a maneira como você pensa, a maneira como você digere as informações, é isso que vai dizer se você vai para frente ou se você vai permanecer estagnado. Nessa palavra que nós lemos, Jesus estava dizendo que não tem como colocar vinho novo em um odre velho. Então, a mentalidade limitada que impede de receber algo novo vai sempre estagnar a pessoa. Eu vivi muitos anos assim da minha vida, estagnado, travado com tudo, até que a minha mentalidade começou a mudar em várias áreas. E é interessante, porque a sua mentalidade, ela precisa destravar em todas as áreas. Ela precisa destravar no financeiro, ela precisa destravar no propósito que Deus tem para a tua vida, ela precisa destravar no espiritual. Por que eu digo no espiritual? Tem muita gente que nunca teve experiência profunda com o Espírito Santo. Então eles desconhecem muitas coisas e por desconhecerem muitas coisas, eles acabam rechaçando as operações de Deus. Eles rechaçam a maneira sobrenatural e poderosa que Deus pode usar para falar com ela, para libertá-la, porque a mentalidade dela é uma mentalidade que acredita apenas naquilo que já viu. E não naquilo que Deus diz na palavra, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe, quando esse versículo entrou na minha vida, de Efésios capítulo 3, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos, sabe, foi uma explosão dentro de mim. Porque eu pensei, puxa, se Deus pode fazer infinitamente mais do que eu pedi,
mais do que eu penso, mais do que eu posso sonhar em imaginação. Então, qual é o limite de um operar, de uma intervenção, de um agir de Deus na minha vida? Não há limites. Não há limites. Não há limites. Então, há pessoas que ficam agarradas, sabe, ao que aprenderam na juventude, ao que aprenderam na vida, pensando que só existe um caminho para prosperar. Pensando que só existe um caminho, sabe, para ser feliz. Pensando que apenas aquilo que ela acredita é o certo. Mas quando você tem uma conversa com o Espírito Santo, você muda a sua perspectiva completamente. Quando você é repreendido, olha só, até quando a gente é repreendido, quando Jesus puxa a nossa orelha, usando alguém para nos admoestar, usando alguém para chamar nossa atenção, existe duas mentalidades. Existe a mentalidade que, quando recebe aquela advertência, aquela exortação, vai ficar magoado, vai ficar triste, pode até sair da rota de Deus, só porque está triste e magoado e tem um pensamento que não consegue se libertar, porque ele foi repreendido, não aceita ser repreendido, não aceita ser admoestado, não aceita o novo de Deus. Ou seja, uma mentalidade. Agora existe uma outra mentalidade, que quando é repreendido, diz, puxa, isso é para o meu crescimento, porque isso estava faltando na minha vida. Estava faltando, sabe, alguém me dar um chacoalhão e dizer que eu estou errado. Eu estava muito morno, eu estava muito parado, eu posso mais. Então eu aceito essa repreensão, eu aceito que eu estou errado, porque, sabe, o orgulho, ele trava a mentalidade. Se você não tiver um coração ensinável, se você não tiver uma mente ensinável, como que Deus vai trazer coisas novas à sua vida? Me explica. Como que Deus vai trazer coisas novas? Então, isso é uma das coisas que eu tenho meditado muito. Entenda, um toque do favor de Deus pode transportá-lo muito para frente. Um toque do favor de Deus, só um toque do favor de Deus, pode transportá-lo muito para frente. Deus pegou Davi, um jovem pastor de uma família de baixa renda, e transformou ele num rei. Me explica como é que Deus faz um negócio desse? Aí você diz, poxa, Deus fez isso com um menino? Deus fez isso com uma família simples? Por que Deus não pode fazer comigo? Por que Deus não pode fazer contigo isso? Deus pode fazer muito mais, muito além do que nós pedimos, muito além do que nós imaginamos. Por isso, nós não podemos, escute isso, nós não podemos limitar o agir de Deus. Deus pega um Davi simples, de uma família simples, de uma mentalidade simples, e o leva a rei. Mas se você prestar atenção, a mentalidade de Davi era sempre uma mentalidade ousada, por causa da sua fé. A fé de um homem com Deus é ousada, é corajosa. E Davi, ele absorvia as mudanças de Deus muito rápido. A dificuldade de você absorver mudanças vai bloquear a tua vida. A dificuldade de você entender que Deus está trazendo um novo tempo, que Deus está trazendo uma nova estação, eu tenho visto isso. Como as pessoas têm dificuldade de entender, sabe, um novo tempo, como as pessoas têm dificuldade de ter uma mentalidade aberta para algo que Deus quer fazer, algo que Deus quer realizar. Então, às vezes, a pessoa fica agarrada a uma coisa e ela pensa assim, puxa, é só isso aqui que vai me fazer feliz. Quando existe, muitas vezes, sabe, um mar de possibilidades que Deus pode trazer para ela.
Tudo que ela precisa é mudar a sua mentalidade. Ele deu a Abraão e Sara um bebê quando eles tinham quase 100 anos de idade. Paulo disse em Efésios que nas eras vindouras veríamos a grandeza incomparável do favor de Deus. Essa grandeza, ela está reservada para pessoas que têm uma mentalidade pronta, sabe, a viver coisas novas, a viver o novo de Deus, a acreditar que Deus fará algo muito melhor, a acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa. A bem da verdade é que nós nos acomodamos à nossa realidade. E quando olhamos para o outro que está do nosso lado, nós pensamos, puxa, ele está numa dificuldade. Então está todo mundo na dificuldade. Não, ele está na dificuldade por causa também da mentalidade dele. Agora, se você tiver uma mentalidade diferente, você não vai viver a realidade dele. Você vai viver algo novo de Deus para a sua vida. Então não tem como colocar vinho novo em odres velhos. O vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Deus não pode colocar algo novo sobre a tua vida enquanto você tem uma mentalidade velha. Nós temos que ter uma mentalidade, sabe, crendo no que Deus vai fazer, crendo que Deus pode capacitar, crendo que Deus vai honrar, crendo que tempos melhores virão, crendo, sabe, que Deus vai te levar ao cumprimento de promessas, crendo que Deus pode te dar novas ideias, que Deus pode te reinventar várias e várias vezes. Quantos de vocês já pensaram sobre isso? Que Deus pode lhe dar um novo posicionamento, que Deus pode lhe reinventar, que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode mudar a sua vida. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu procurei uma gráfica local e imprimi meus primeiros 500 livros. E foi tudo muito difícil, porque eu não tinha ninguém para me ajudar e me auxiliar. Então foi tudo meio por conta, contei apenas com 1 ou 2 pessoas. E o tempo foi passando, e eu fui escrevendo livros. Chegou um momento que eu estava no aeroporto, indo para uma viagem, eu tinha um compromisso, um evento que eu ia fazer fora. Eu passei pela vitrine ali de Congonhas, do aeroporto de Congonhas, e eu olhei para aqueles livros ali, e eu pensei assim, um dia eu quero colocar os meus livros aqui nessa vitrine. Um dia eu quero passar por essa vitrine aqui, e eu quero ver os meus livros aqui. E eu pensei na minha cabeça, meu Deus, se eu estou vendo que eu posso colocar um livro aqui no futuro, qual que é o caminho que eu devo fazer para conseguir chegar aqui? E o Senhor me disse, você precisa de uma boa editora? E eu pensei, uma boa editora? Então eu vou atrás. E através de um amigo que foi uma conexão para mim, eu consegui entrar numa editora, eu assinei um contrato com eles e até hoje estou com eles. Os meus livros estão em vários aeroportos, estão já fora do Brasil também, e eu glorifico a Deus, sabe? Porque a minha mentalidade nunca foi permanecer escrevendo livros e imprimindo de forma caseira. Eu queria mais, eu desejei mais, eu quis viver o mais. Agora, a pessoa com a mentalidade limitada, ela tem medo do novo. Ela tem medo, sabe? Não, mas, sabe, é muito difícil colocar um livro ali. Há alguns dias atrás, um dos monitores da editora passou lá em Congonhas, filmou para mim os livros em Congonhas e também em outras livrarias do Brasil. Essa semana eu recebi várias fotos dos meus livros sendo colocados em várias prateleiras de livrarias do Brasil. Eu glorifico a Deus por isso. É tudo uma questão de mentalidade. A mentalidade que você tem, ela pode estagnar a sua vida ou ela pode abrir caminho para você receber o novo de Deus. Ou seja, Deus pode tudo. Diga assim comigo, Deus pode tudo na minha vida. Eu não vou limitar Deus. Eu vou abraçar o novo de Deus. Eu vou receber o novo de Deus. Eu vou viver coisas novas de Deus na minha vida. Carmen, você vai viver coisas novas de Deus na tua vida, Carmen.
Seja você quem for que está aí me ouvindo, o Senhor está dizendo, você vai viver coisas novas. Lúcia Almeida, você vai viver coisas novas de Deus na sua vida. Aleluia! Você, sobrenome Jader Pacheco, que está aí me ouvindo, você vai viver algo novo de Deus na tua vida. Joseilda, você vai viver coisas novas de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quantos de vocês creem nessa palavra? Deus tem algo maior. Não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Uma nova mentalidade. E a nova mentalidade, ela é aberta para o que vem de Deus. Você tem que estar aberto ao que vem de Deus. Escreve isso nos comentários aqui. Uma nova mentalidade é estar aberto ao que vem de Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, para a glória de Deus. E eu tenho 2 convites especiais para você. O primeiro convite é que domingo agora, amanhã, eu vou ministrar uma palavra, coisas que nos levam à pobreza. Eu vou falar sobre isso amanhã. Coisas que nos levam à pobreza. Às 9h30 da manhã, eu vou transmitir aqui o endereço da igreja que eu estarei ministrando, que eu e a minha esposa somos voluntários aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Exatamente, Santa Maria, Rio Grande do Sul, cidade gaúcha, no coração do Rio Grande do Sul. Eu estarei ministrando amanhã, às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ura. Anota aí, rua Carlos Ura, número 935. Ok? Você é nosso convidado. Eu vou estar ministrando às 9h30 da manhã. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Convido você a vir nos conhecer. E também, o meu segundo anúncio é que segunda-feira nós vamos ter um grande lançamento aqui dentro da academia aqui no Global. De repente você ama o nosso ministério e você quer nos abençoar ou quer caminhar mais perto da gente. Eu convido você a se tornar meu aluno na academia aqui no Global. É uma escola online que eu tenho. Eu tenho já muitos alunos no Brasil e no exterior. Eu tenho ajudado muita gente e eu quero te ajudar. Inclusive, semana que vem nós vamos ter 3 dias de mesa de conselhos. Ou seja, segunda vamos ter mesa de conselho, terça vamos ter mesa de conselho e quarta mesa de conselho. O que é mesa de conselho dentro da academia? É um tempo que eu tiro com os meus alunos só para responder dúvidas. Eu vou ficar 3 dias respondendo dúvidas, dando direção, ajudando eles, até mesmo com visões que Deus deu, sonhos que Deus deu, palavras que Deus deu, ajudar eles a entender o que Deus está falando com eles. Vem se tornar nosso aluno, vem andar mais perto da gente. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no site www.vinicius7.com.br, porque às vezes a pessoa quer nos abençoar e não sabe como. Você pode nos abençoar, você pode se aproximar de nós, você pode caminhar mais perto de nós sendo aluno da academia aqui no Global, certo? Eu quero te aguardar, porque vem muita coisa boa aí o ano que vem na academia, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Deixa eu mostrar para você aí o que estão me pedindo. As crianças têm me mandado cartinha, mensagem, que gostaram do Café com Jesus Kids. Olha só, tem a história bíblica, né, que a gente conta aqui. E aqui, ó, a criança pode pintar o desenho. Tem vários desenhos. É um livro que vai ajudar a criança tanto a ler a palavra de Deus quanto a pintar, a se divertir. Junto vem um kit de canetinha para as crianças poderem pintar, certo? E também tem os nossos devocionais que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Café com Jesus 1, Café com Jesus 2. Os dois juntos dá mais de 700 orações. Eu estou muito feliz com esses 2 livros aqui. Muito feliz. Você não tem ideia como as pessoas estão nos pedindo esse livro em todo o Brasil. Está abençoando a vida de pessoas, inclusive pessoas que não são cristãs, estão adquirindo para lerem, sabe, para começar, pessoas que estão começando na fé, estão adquirindo e estão começando a entender a palavra, receber mais de Deus. Você também pode, certo? Está tudo lá no meu site, www.vinicius7.com.br. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91.
Enquanto eu declaro, quero pedir para você me ajudar a compartilhar, certo? Me ajuda a compartilhar, manda aí essa oração para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero fazer agora a declaração sobre a tua vida. Amém? Eu quero fazer a declaração profética e depois nós já vamos orar. Escreve aqui nos comentários, eu recebo essa oração em nome de Jesus. Hoje declaramos sobre a tua casa, que vocês viverão uma vida longa e até a idade plena. Declaramos que nada pode encurtar a sua vida. Quebramos o poder da morte precoce e prematura sobre você e seus entes queridos em nome de Jesus Cristo. Dizemos que nenhum mal poderá acabar com a sua vida antes que a sua plenitude de dia seja cumprida. Profetizamos que você viva muito e forte, com dias cheios de força e vitalidade. Profetizamos que sua qualidade de vida é aprimorada e que você está cheio de vigor físico e resistência. Falamos para a sua pessoa como um todo, espírito, alma e corpo, e dizemos que você é movido por um propósito ativo e funcionando ao seu máximo potencial. Que o Deus da vida percorra todo o seu ser para que você experimente a vida divina e sobrenatural que vem do Senhor. Declaramos que você experimentará tanto os nasceres e pores do sol, quanto o seu coração desejar. Dizemos hoje que você estará satisfeito com uma vida longa e abundante a ti e a todos da tua casa, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu oro agora, no nome de Jesus Cristo, apresentando cada lar, cada família, e eu peço a tua paz. Senhor, muda a nossa mentalidade para recebermos o novo de Deus. Não queremos ficar atado, Pai, a coisas que nos travam, que nos estagnam. Queremos viver o novo de Deus. Queremos abraçar o novo de Deus. Há coisas maiores de Deus para a nossa vida. Há um tempo de crescimento, há um tempo de avanço. Há um tempo novo de Deus, no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora, Senhor, declarando sobre essa vida, declarando sobre essa família. No nome de Jesus Cristo, eu declaro bênção, eu declaro paz. E eu oro por um destravar nos negócios. Oro, Senhor, por um rompimento em portas financeiras. Oro, Senhor, para que contratos comecem a avançar, que acordos sejam fechados, que recursos venham, que mais clientes cheguem. Senhor, que a prosperidade entre nessa casa, que a prosperidade entre nessa família, no nome de Jesus. Que todo espírito de ruína, de destruição, de roubo, saia agora da vida dessa pessoa e do caminho dela. Profetizo a bênção de Deus sobre ti. Profetizo a bênção de Deus sobre a tua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te toque, que todo laço do inimigo seja cortado e que a vida de Deus se manifeste em ti. Oro pela saúde no teu corpo. Oro pela restauração das tuas vistas, pela restauração de joelhos, pela restauração de coluna, pela restauração do ânimo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. 9 da manhã vou estar aqui com vocês e depois às 18 horas, se Deus quiser, certo? Amanhã eu vou te esperar. Rua Carlos Ur, número 935. Vai ser uma grande bênção. Deus te abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, que a alegria do Senhor é a tua força. Profetizamos que a paz de Jesus Cristo habita ricamente na tua casa e que o juiz de toda a terra faz justiça em teu favor, em favor da tua casa, em favor dos teus assuntos. Também consagramos ao Senhor essa semana, para que seja uma semana de céus abertos, uma semana de vitória, uma semana de milagres, uma semana de conquista, uma semana que o Senhor nos conduza com muita sabedoria e também com coragem. Nós te pedimos, ó Deus, dá-nos a força e a coragem necessária para vivermos os nossos sonhos e para vivermos o que o Senhor tem para nós. Reconhecemos o Senhor em nosso caminho e pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção. Eu oro também para que essa casa seja visitada pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Enche-os da tua presença, Senhor. Enche essa família da tua presença. Nós te pedimos, Pai, o teu revestimento sobrenatural. Sim, ó Deus, o teu revestimento, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Profetizamos justiça total sobre ti e sobre todos da tua família. Deus é maravilhoso. Quero hoje aqui trazer uma palavra profética ao teu coração e no final quero fazer uma oração consagrando essa semana a Deus. Amém? Eu não sei você, mas eu tenho desafios essa semana. Temos batalhas, mas temos também responsabilidades e queremos vencer. Mas não adianta você só querer. Nem sempre querer é poder. Eu creio que o que nós precisamos é ter a força do nosso Deus sobre nós para verdadeiramente termos vitória, para verdadeiramente conquistarmos o que Deus tem para a nossa vida. Eu quero dar um testemunho aqui da Gisele, e ela escreveu assim: quero dar o meu testemunho da restauração do meu casamento. Fui casada por 23 anos, em um relacionamento marcado por muitas traições e brigas, e chegou um momento em que eu não aguentei, mas fui embora de casa. Fiquei 1 ano separada e foi justamente nesse tempo que conheci Jesus de verdade. Um dia, na oração das 6 da manhã, aquela palavra entrou no meu coração como se tivesse sido escrita para mim. Eu entendi que Deus queria restaurar o meu casamento. Enviei essa oração para o meu marido e o Espírito Santo também tocou nele. Olha só! 1 ano depois, voltamos a viver juntos e desde então nossa vida foi completamente transformada. Hoje vivemos em paz, oramos todos os dias às 6 da manhã, juntos, e colocamos Deus no centro do nosso lar. Nosso casamento foi restaurado por uma palavra. E quem conhece a nossa história sabe, o que aconteceu conosco foi um verdadeiro milagre de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Que lindo o seu testemunho. Olha só, 23 anos de casada, ficaram 1 ano separados, através de uma palavra que foi liberada na oração das 6 da manhã. Ela foi tocada, mandou oração, compartilhou a oração com o marido. Os dois voltaram. E os dois hoje acompanham a oração. É pelos frutos que se conhece a árvore. Eu creio que isso é um trabalhar de Deus. É Deus que fez isso na tua vida. Porque não é todos os dias que nós escutamos um testemunho tão bonito como esse. E esse testemunho também é um testemunho para todos que estão aqui nos ouvindo. Que Deus restaura, que Deus tem o poder de transformar e mudar realidades. Amém? É por isso que eu tenho insistido e dito para você: me ajude a compartilhar a palavra. Me ajude a compartilhar. Quando eu olho para trás e vejo tudo que nós temos semeado até através da televisão, eu vejo que vale a pena. É uma semente aqui, é uma semente ali. Isso vale a pena. Isso vale muito a pena. Amém? Quantos testemunhos, tantas bênçãos, tantas transformações. Isso é obra de Deus. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Por isso quero pedir a você que está entrando aí, você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Só vai fazer bem para você.
e gostaria que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe com amigos, com parentes, com pessoas próximas, em nome de Jesus. Eu quero ler uma passagem da Bíblia, que é Provérbios capítulo 16, verso 9, que diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nós podemos ter os nossos planos, mas que eles não sejam, sabe, planos sabotados por nós mesmos. Porque você tem que ver se esse plano está alinhado com o plano de Deus. É por isso que quando vivemos pelo nosso plano, sem consultar o plano de Deus, nós podemos nos sabotar. Porque o que Deus tem para nós é muito melhor. O que Deus tem para o teu futuro é maior. Então confie nos planos de Deus e veja se esse plano que está aí no teu coração, se esse plano é um plano de Deus, se foi Deus que colocou isso dentro de você, ou se esse plano ele só é um plano para lhe sabotar. Certo? Então sempre ore e peça a Deus para que Deus mostre sempre o melhor caminho para você e que os teus planos sejam aprovados pelo Senhor. E se não forem aprovados, que o Senhor coloque o plano dele. Então, escolha viver pelo plano de Deus. Escolha viver pelo plano de Deus. E existem algumas considerações que eu tenho feito, sabe, ao longo dos últimos anos e que tem feito muita diferença na minha vida. Mudar certos pensamentos, mudar certos comportamentos para cumprir o propósito de Deus. Existem 3 coisas que eu mudaria se eu tivesse começando hoje. Erros que foram cometidos e que agora eu tento não cometê-los. E toda pessoa passa por isso. O primeiro ponto é me preocupar menos com o que pensam de mim. Sabe, ao longo dos meus anos, eu tenho sempre tentado, fazer as coisas certas. Mas quando você atinge um certo nível de crescimento, né, hoje juntando todas as redes sociais, são mais de 20 milhões que me acompanham, fora as pessoas que estão na televisão, que também me conhecem. Então, eu posso dizer assim, já sou uma pessoa pública, né? Uma pessoa que Deus tem levantado. E ao longo desses anos, eu tenho aprendido cada vez mais a não me preocupar tanto com o que as pessoas pensam de mim. Porque muitas vezes tem pessoas que estão determinadas, sabe, a criticar você, elas estão determinadas a pensar o mal de você. Então, às vezes você tenta se explicar e às vezes é pior você tentar se explicar porque eles já decidiram que não gostam de você. Já decidiram que, sabe, você não é bom para elas e que o que você faz não é relevante para elas. E tudo bem. No entanto, às vezes a gente se entristece, né? A gente é um ser humano. Meus filhos, eles conhecem o pai que tem e minha esposa conhece o marido que tem e eu sei quem eu sou. Mas, sabe, durante os meus anos, até quando eu estava cuidando da igreja lá no sul, eu sempre tive essa preocupação. O que estão pensando de mim? O que falam de mim? Né? Estão falando bem, estão falando mal? E às vezes a gente se preocupa com essas coisas. No entanto, eu tenho aprendido cada vez mais, sabe, que quando você está na chuva, você está para se molhar. Então, se eu sou uma carta viva de Cristo, eu tenho que me acostumar com algumas coisas, ainda que seja difícil, sabe? Porque você trabalha para fazer o que é certo, assim como você também é assim. Né? Você trabalha para fazer o que é certo, você quer viver a vida mais certa possível para não terem o que dizer, para não terem o que falar. Eu não devo nem uma agulha na esquina, já para não terem o que falar, que eu estou devendo, que, enfim, né? Procuro viver as coisas certas e mesmo assim,
às vezes alguém, né, ataca ou alguém critica, faz parte. No entanto, tem pessoas que passam do ponto, sabe? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a lidar quando pessoas passam do ponto com você. E eu tenho dito, sabe, que nós precisamos ter uma consciência limpa diante de Deus. Eu não sei se você ouviu a minha pregação que eu fiz hoje na igreja, que inclusive transmiti aqui, que, enfim, muitas pessoas foram abençoadas, mas uma das coisas que eu falei é que Jesus enfrentou certas coisas sem perder o foco. Jesus, ele foi desacreditado por muitas pessoas, ele foi ridicularizado por muitos, riram dele várias vezes, e várias vezes tentaram contra a vida dele. E eu nunca conheci alguém tão focado quanto Jesus. Isso é uma das coisas que eu oro para a minha vida. Eu quero ter esse foco de Jesus, sabe, a ponto de não me importar com o que falam, o que pensam, ou, sabe, eu quero estar tão focado em Deus, eu quero estar tão focado a ponto de nada me distrair. E isso eu quero compartilhar com você, porque isso você também tem que estar focado. Provavelmente tem pessoas também que falam mal de você, provavelmente tem pessoas que também não acreditam em você, provavelmente tem pessoas que às vezes, sabe, são injustas com você, e eu sei como dói isso, mas lembre-se, nós precisamos imitar Jesus, e Jesus era muito focado, muito focado. Escreva aqui nos comentários, quero ser focado como Jesus. A segunda coisa que eu estou fazendo diferente e que ao longo dos anos eu tenho aprendido, eu perdoaria e hoje perdoo mais rápido as pessoas que me ferem. Não fico guardando ressentimento, sabe? Se há um problema com alguém, eu tento resolver, e se aquele problema não vai ser resolvido, então eu transfiro aquele problema para outra pessoa resolver, mas eu mesmo perdoo a pessoa. Não posso não isentá-la dos erros que ela cometeu, mas a perdoo de coração. Então, nós precisamos entender isso, que precisamos perdoar rápido quem nos feriu e não guardar o ressentimento no nosso coração. E a terceira coisa, estou procurando hoje honrar muito mais as pessoas que sempre me ajudaram. Honre as pessoas que te ajudam. Pai e mãe, se te ajudaram, e mesmo que não te ajudaram, a Bíblia diz para você honrar. Honrar amigos, pessoas que abriram a porta para você, pessoas que, sabe, ajudaram você, nem que seja uma única vez na vida, porque, sabe, aqui nessa terra, poucas pessoas vão nos ajudar. Poucas pessoas vão nos ajudar. Eu acho uma verdadeira ingratidão e injustiça alguém que me ajudou algum dia e eu não ser capaz, sabe, de ajudá-la também em alguma coisa. Há pessoas que gospem no prato que comem. Se alguém foi bom para você e essa pessoa não prejudica você, seja bom para ela. Seja grato. Honre a vida dela. Nós não pensamos muito sobre isso e pensamos que as pessoas, sabe, elas estão fazendo aquilo apenas por um pagamento, mas tem pessoas que elas são mais leais a você do que você imagina e essas pessoas você tem que honrar. Todos que vieram comigo para São Paulo, quando a gente se mudou para cá, nós decidimos honrá-los, nós decidimos abençoá-los, porque eles foram guerreiros junto conosco. Então nós temos muita gratidão a essas pessoas que estão conosco, trabalham conosco, fazem parte da nossa casa, da nossa família até hoje. Então seja grato a pessoas que ajudam você. Eu sou grato a amigos, até mesmo, que a gente não convive muito por causa das agendas, das responsabilidades, mas pessoas que me ajudaram. Pessoas que, sabe, me aconselharam, pessoas que me deram direção, até hoje mantenho contato com eles, porque é importante, sabe, você honrar as pessoas que te ajudam. Você tem que aprender a honrar quem foi bênção na tua vida. Honrar aquela pessoa que no momento que você estava, sabe, para tomar uma decisão, a pessoa ajudou você a tomar uma decisão.
Grato também, né, aos médicos que de alguma forma talvez tenham cuidado da sua saúde, ou ser grato a advogados que resolveram um problema legal para você, ou grato a amigos, né, que no momento de dor, no momento de dificuldade, estiveram do seu lado, oraram por você, intercederam por você. Gratidão também aos seus pastores. Sabe, eu tenho que abrir um parênteses aqui. Muitas vezes se fala mal de pastores, né? Alguns até acredito que fazem coisas erradas e, enfim, se fez coisa errada, tem que ser responsabilizado. Mas tem outros que são excelentes pastores. Tem falhas como todo mundo, mas são pessoas que sempre que você precisou, estavam lá para você. Sempre que você precisou, estavam orando por você. Sempre que você precisou, eles foram usados por Deus para serem ferramentas de Deus para te abençoar. Às vezes, sabe, os pastores vão orar na casa de alguém ou vão na empresa de alguém e as pessoas simplesmente esquecem tudo que foi feito por elas. E se você quer viver, sabe, o melhor de Deus aqui nessa terra, você tem que aprender a honrar as pessoas que Deus enviou para te ajudar. Porque assim como existe pastores do mal, existe pastores do bem. Existe empresários do mal, empresários do bem. E nós temos que entender que essa é a vida que nós temos. Agora, sabe o que eu acho errado? É colocar todo mundo no mesmo saco e dizer ninguém presta. Não, pelo amor de Deus, isso é errado. Tem muita gente que é boa, tem muita gente que é íntegra, tem muita gente que é fiel. E nós precisamos ter um coração, sabe, de honra, um coração nobre, e isso vai atrair bênçãos para a nossa vida. E isso é sabedoria de Deus que eu estou compartilhando com você aqui. Eu sei que essa palavra é uma palavra que serve para mim, é uma palavra que serve para você. Ajude pessoas, sabe, que ajudam você, que lhe servem, ou que já lhe serviram alguma vez, talvez até emprestando algum dinheiro para você alguma vez na vida. Lembre dessas pessoas, manda uma mensagem para elas, diga que você é grato por elas, ore por elas, abençoe a vida delas no nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero lhe convidar, nós vamos começar amanhã a oração da vida extraordinária. É uma direção que Deus me deu. Nós vamos ficar 21 dias em oração. Eu vou ficar em jejum nesses 21 dias. Se você quiser me acompanhar, você me acompanha, senão você só ora. Amém? Mas eu estarei colocando o jejum aqui e estaremos apresentando 7 áreas para Deus, né? A área espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. E aqui embaixo, para você marcar os dias do propósito. Tá? Você pode baixar gratuitamente no meu site, www.vinicius7.com.br. Ou você, se não conseguir baixar, porque isso acontece, né? Tem gente que diz, eu tentei lá, não consegui. Não tem problema, né? Você pega uma folha em branco, você anota essas 7 áreas aqui, ó, bate um print aí da tela das 7 áreas, tá? É a oração da vida extraordinária. Eu vou fazer esse propósito, 21 dias orando, 21 dias em jejum, porque creio no poder de Deus. Creio que Deus, Ele ouve orações. E um detalhe, nós vamos fazer a oração em tempo reduzido. Vamos fazer 15 minutos de oração, certo? Se passar 1 minuto, ou se for menos de 1 minuto, vai ser 15 minutos. De 15 a 16 ou 14 a 15, vai ser em torno de 15. Por quê? Para você poder estar ao vivo conosco, os 21 dias. E se eu não conseguir um dia por causa do trabalho, por causa de um compromisso? Não tem problema. Depois do compromisso você faz a oração. Mas eu gostaria de lançar um desafio aqui para você. Tente começar o propósito e ser fiel a ele até o fim. Tem gente que sábado e domingo sabe dar uma amornada, coloca outras coisas no lugar, depois eu oro. Gente, você tem que aprender, sabe, a ter disciplina na oração, porque isso também é uma lei espiritual. Então quero convidar você a entrar nesse propósito amanhã comigo. Você pode baixar lá no meu site, como eu disse, essa planilha aqui, ou você pode fazer a sua planilha aí, e depois você vai colocar no seu quarto de guerra, ou no lugar da sua oração aí, e nós vamos clamar e vamos ter resposta de Deus, eu creio. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O segundo anúncio é que amanhã eu vou começar dentro da academia aqui no Global
o treinamento profético. Glória a Deus! Eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quino Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no nosso site www.vinicius17.com.br. Esse é um dos módulos mais importantes da Academia Quino Global, porque é o módulo que nós iremos falar sobre o profético, exclusivamente sobre o profético. Existem profetas, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, palavra de conhecimento. Vamos entender um pouco sobre o ministério profético. Eu sou pentecostal, cresci dentro de um meio cristão, que é a Assembleia de Deus, crendo nos dons espirituais, crendo nos 5 ministérios também. Então eu acredito muito no profético e quero poder compartilhar algumas coisas que Deus tem me ensinado. Às vezes a gente pensa que o ministério profético é como se vê aí na mídia e não é assim, certo? Eu quero mostrar para você entender. De repente você tem um chamado profético também na sua vida e eu convido você a participar desse módulo da Academia Quino Global. Vai começar amanhã, tá? Amanhã, 9h45 da manhã, ao vivo, de dentro da Academia Quino Global. Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Quero pedir também que você me ajude a compartilhar essa oração, amém? Com o máximo de pessoas. Convide pessoas também para participar desse propósito, que nós vamos começar amanhã, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, sou grato a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a rocha da nossa salvação. Por isso, Pai, nós oramos para que a justiça de Deus se manifeste agora em favor de cada pessoa. Meu Deus, opere trazendo mudança, opere trazendo transformação na vida dessa pessoa. Liberte ela de tudo aquilo, Senhor, que mantém ela em qualquer tipo de cativeiro espiritual, emocional. Dá livramento para ela. E nós oramos, Pai, apresentando diante de Ti toda a injustiça, toda a maldade, toda a contrariedade, toda a oposição, e pedimos a Tua bênção sobre nós. Nos livra, Pai, da inveja, nos livra, Pai, das maldades aqui desse mundo, a nós e a todos da nossa casa. Te pedimos também um fortalecimento espiritual, pessoas que têm enfrentado grandes batalhas, pessoas, Pai, que têm estado exauridas de forças, que nesse momento essa pessoa receba um fortalecimento do alto. Senhor, toque-as com o Teu poder, que a unção do Espírito Santo que quebra julgos, essa unção repouse sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com Teu poder, Pai, no nome de Jesus Cristo, e dá vitória para ela. Livra ela do mal, livra ela do laço do inimigo e a proteja, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor abra portas, pedimos que o Senhor prepare as pessoas certas, os lugares certos, e que tudo seja guiado por Ti, Pai. No nome de Jesus, pedimos a Tua direção, Espírito Santo. Pedimos o Teu cuidado e que a Tua mão de poder esteja sobre nós. Livra-nos do mal, livra-nos da cilada, livra-nos do homem mau, no nome de Jesus. E pedimos, Pai, dá-nos da Tua paz, da Tua saúde, da Tua força, da Tua prosperidade. Consagramos essa semana a Ti e pedimos que a Tua presença esteja aqui conosco. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa oração e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Boa noite!
Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus, novas oportunidades, novas portas, surpresas de Deus, boas notícias, fartura, prosperidade, céus abertos e saúde. Saúde entrando na nossa casa, saúde entrando no corpo físico, forças de Deus renovando o nosso ânimo, o Senhor abençoando nossos filhos, abençoando nossa casa, abençoando nosso casamento e abençoando nossos projetos. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz, e nós lemos isso na oração da manhã que tivemos hoje, que o Senhor dirige e abençoa aqueles que caminham nos Teus princípios. E é isso que nós te pedimos, doce e amado Espírito Santo. Dirige nossos passos e nos abençoe. Cada pessoa que está aqui nessa oração, dirija e abençoe. Em nome de Jesus. Quebramos também, na autoridade do nome de Jesus, todo tipo de inveja, de contrariedade, de palavra contrária, todo tipo de ação maligna, invisível, que luta contra nós, para que não estejamos no centro da vontade de Deus. Nós quebramos agora todo tipo de influência espiritual e pedimos a Deus, guarda a nós e a todos da nossa casa. E eu também oro, Senhor, para que o Senhor guarde o nosso propósito. Guarde o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Vá liberando as Tuas bênçãos, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está me ouvindo agora. Essa pessoa que está sentindo uma grande pressão, eu direciono as minhas orações agora para toda pessoa que está sofrendo uma grande pressão. Essa pessoa que está enfrentando perturbações do inimigo, essa pessoa que o inimigo está tentando ela, eu repreendo todo o mal agora em nome de Jesus e dou uma ordem: mal, sai do caminho dessa pessoa. Que toda a pressão espiritual que essa pessoa está enfrentando, tudo aquilo que vem para oprimir, tudo aquilo que vem para tirar o ânimo, tudo aquilo que vem para tirar a alegria, tudo aquilo que vem para lançar dúvidas, eu digo a esse mal: sai, 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 no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós quebramos completamente todo tipo de influência espiritual contra a vida dessa pessoa. E pedimos, Pai, a Tua bênção sobre ela. Pedimos a Tua bênção sobre a sua casa. Pedimos a Tua bênção sobre a sua família. Eu também quero orar hoje, Pai, pelo propósito e pelo destino que o Senhor tem na vida de cada pessoa que está me ouvindo. Senhor, que nada tire essa pessoa do que o Senhor tem reservado para ela. Eu quero declarar em nome de Jesus que nenhuma obra do inimigo, nenhuma ação contrária, nenhum tipo de injustiça tem poder para mexer, tem poder para movimentá-la para fora do Teu propósito. Senhor, Tu és Deus que reina. Eu quero liberar uma palavra profética. A justiça de Deus se manifestará. O livramento do Senhor acontecerá. Uma grande porta se abrirá. Coisas incríveis serão liberadas no poderoso nome de Jesus sobre aqueles que creem. Eu quero declarar que algo novo está surgindo na vida daquele que crê, na vida daquele que nesse momento da oração está sentindo: essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Eu quero declarar em nome de Jesus: algo novo vai surgir. Vai surpreender a todos ao teu redor. O peso dessa palavra profética já começa a entrar na tua vida em nome de Jesus. E eu também quero profetizar 1000 vezes mais bênçãos sobre a tua casa, 1000 vezes mais bênçãos sobre a tua família, 1000 vezes mais bênçãos sobre os teus negócios, no nome poderoso de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Você consegue sentir a presença de Deus
que está aqui nessa oração. Nós vamos encerrar esse propósito amanhã às 18 horas. Mas eu estou sentindo, sabe, coisas incríveis aqui nesse propósito que nós fizemos, orando por 1000 vezes mais. E na segunda-feira eu vou orar por 10.000 vezes mais. Porque está escrito no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então eu vou orar por 10.000, porque Deus pode fazer muito além do que eu penso, muito além do que eu imagino. E creia, essa palavra profética que foi liberada aqui no início dessa oração está tocando a vida de muita gente. Essa palavra profética está tocando a vida de muita gente. Porque Deus vai fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas incríveis. Deus vai surpreender pessoas com aquilo que vai colocar na sua vida, no nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários 1000 vezes mais sobre a minha vida. Deus me deu uma palavra. Perceba o nível que você está entrando. Essa é a palavra. Perceba o nível que você está entrando. Satanás sempre ataca em fases. Ele o faz quando está surgindo algo muito importante em sua vida. Então tem momentos da nossa vida que é momento de calmaria. Sabe, onde as coisas estão calmas, está fluindo, está acontecendo, está bom. Mas de repente o tempo fecha. E quando isso acontece, é porque algo está para ser liberado na tua vida ou na vida de alguém da tua casa. É por isso que você sente uma pressão muito grande. Nós temos que discernir que certas lutas que nós enfrentamos são espirituais. Não é um problema de encaixe. Não é um problema que você está vendo. É um problema que você não está vendo. É algo espiritual que está se movendo contra ti. Porque nós não mensuramos o tanto que a gente faz, mas as coisas que a gente pode estar fazendo pode estar trazendo um grande impacto no espiritual, uma grande liberação pode estar acontecendo. E o inimigo, ele não consegue saber de todas as coisas, mas ele percebe quando há movimentações do céu em teu favor, quando há movimentações de Deus na tua vida. É por isso que quando você estiver enfrentando uma fase de ataque espiritual contra a sua vida, levante seus escudos. E quando eu digo levante seus escudos, não é só oração, é blindar a tua mente também com as promessas de Deus e com a direção que Deus já te deu. Como assim? Entenda. Nós precisamos blindar a nossa mente no sentido de não aceitar com que o inimigo ele mexa em uma direção que Deus nos deu. Porque existe uma guerra espiritual para dissuadir você do que você está fazendo. A Bíblia nos diz, e isso é uma coisa importante, em Lucas 9:62, Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para você não ir ao fim, não ir até o fim. É por isso que Jesus disse, quando você pegar no arado, não olha para trás. Não olha para trás. Você não pode olhar para trás. Você tem que ir até o fim. Você tem que ir até o fim da tua carreira. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo foi um consumador também. Porque o que ele começou, ele terminou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não foi flores. Ele falou de combate. Ele falou de cumprir o propósito, de viver o destino, mas ele falou aqui de combate, ele falou de guerra. Nós temos que entender que enfrentamos uma guerra espiritual, enfrentamos um combate. Então, a gente pensa que estamos só no natural, tentando vencer certas coisas, e não, você não está só no natural, você está no espiritual.
Você está no espiritual, você está lutando uma luta espiritual. E enquanto você não se dobrar para Deus e reconhecer que essa luta, essa guerra, ela é espiritual e que você precisa se colocar nas mãos de Deus para Deus te dar vitória. Entenda uma coisa, Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Daniel estava com seus escudos levantados, a sua fé em Deus. Ele estava totalmente rendido a Deus para vencer aquela batalha espiritual. Ele se dobrava. Daniel era um político. Ele não era só um profeta. Daniel era um profeta, mas era um político também. E a Bíblia diz que ele não parou de orar. Ele não parou de orar. Ele não parou de orar. Quando a Bíblia diz lá em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, está falando, sabe, da importância de você estar trabalhando e orando. Trabalhando e orando. Você tem que ser um consumador. Você precisa começar algo e você precisa terminar aquilo. Você sabe que eu oro hoje muito mais durante o dia. Durante o dia eu vou falando com Deus, eu vou pensando, eu vou colocando nas mãos de Deus do que propriamente o meu tempo devocional. Porque eu aprendi a envolver tudo em oração, sabe? A colocar tudo nas mãos de Deus. As oportunidades, os caminhos que eu entro, as reuniões que eu entro, eu peço a bênção de Deus. Eu aprendi a ter uma conversa com o Espírito Santo o dia inteiro, me blindar. E além, sabe, de você blindar a sua mente, você precisa não se distrair. Porque o inimigo quer que você se distraia. Ele quer que você pare no meio do caminho, ele quer que você desista, ele quer que você largue as coisas. A Bíblia diz em João capítulo 6, verso 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Você será tentado a retroceder e a desistir do seu desígnio, do seu propósito milhares de vezes. Porque o inimigo sempre vai te tentar através de uma palavra, através de uma crítica, através de um inimigo, fazer com que você, sabe, pare, com que você retroceda, com que você desista do plano de Deus para a sua vida. A coisa é séria. A coisa é séria e nós não podemos ignorar. Você precisa se revestir de Deus. E um detalhe muito importante, que eu acredito que vai fazer toda a diferença na sua vida. O inimigo tenta desqualificar aqueles que foram chamados por Deus. E ele desqualifica fazendo você retroceder em coisas que Deus disse para você avançar. Então você vai ter que perceber que essa luta espiritual que você está enfrentando, essa batalha que o inimigo tem colocado aí no seu caminho, isso é tudo proposital já. Isso é proposital. Porque as tuas decisões, elas estão conectadas no teu destino. E você sabe, se você tomar uma decisão errada, vai comprometer o teu destino. Eu sei que você não quer mais se preocupar com algumas coisas, você não quer se envolver mais com algumas coisas, mas uma decisão de retroceder, uma decisão de parar, uma decisão de dar uma pausa, isso pode sacrificar o teu destino. E não é o que Deus tem para a tua vida. Eu venho aqui liberar essa palavra profética sobre a tua vida hoje. Não desista. Não deixa o diabo te desqualificar. Não olha para trás. Não pensa em parar. Não pensa em entregar o que Deus colocou nas tuas mãos. Certo? Mantenha-se firme crendo que Deus vai te dar vitória. E como eu disse, essa palavra que está pulsante dentro de mim, Deus vai surpreender. Quando você se coloca nas mãos de Deus, Deus te surpreende. Deus vai surpreender muitos de vocês. Amém? Deus vai surpreender muitos de vocês. Vocês vão ver Deus guerreando nessa batalha. Você só tem que permanecer em oração, crendo no Senhor e que Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo. Eu duvido. Por mais que alguém diga, não, está quebrado, não vai se levantar mais. Por mais que alguém diga, está ferido e não tem como mais se alinhar. Por mais que alguém diga, para esse não tem jeito. Esse é os homens falando.
é os homens falando. Mesmo que haja figurinhas carimbadas, sabe que já determinaram o teu destino. O que vale não é o que o homem tem dito. O que vale é o que Deus vai dizer. E eu vou dizer uma coisa para você, para Deus inquietar reis, a teu respeito, não é uma coisa difícil. Aí você diz assim, poxa, mas eu nem conheço rei nenhum, eu nem conheço gente importante, eu nem conheço gente poderosa. Você sabe que José estava na prisão, mas o faraó teve um sonho? E o faraó movimentou e chegou até José? Bem, Deus vai fazer com que alguém chegue até você? Amém? Deus vai fazer com que alguém chegue até você? Tudo que você precisa fazer é confiar no plano de Deus? Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, senão eu vou ficar muito tempo aqui com vocês. Amém? E deixa eu lhe convidar. Eu estou retornando para São Paulo agora, tá? E amanhã pela manhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E vai ser uma bênção, vai ser um grande culto. Eu estarei ministrando às 9 da manhã e a minha esposa vai ministrar às 18h30. Vem estar conosco, é o segundo domingo da profecia. E quem não puder estar no presencial, assiste online, porque a palavra profética vai ser uma bênção aí para a tua vida, tá? E não esqueça de adquirir o nosso livro. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu não estou com o livro aqui porque eu estou em viagem, estou retornando agora para São Paulo, mas é importante eu mostrar isso aqui para você. Deixa eu pegar aqui. Eu quero mostrar para você a respeito dos nossos livros, do nosso site. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, ó. Aqui. Não sei se você está vendo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem um monte de coisa aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui para você. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é o meu site, tá? E esse aqui é o meu livro, A Café com Jesus. Como eu tô sem o livro físico aqui, tá? Você pode adquirir lá no meu site, ó, www.vinicius17.com.br, tá? Eu convido você a adquirir nossos livros. No meu site tem tudo que você imaginar, tem todos os meus livros. Todos os meus livros estão lá no meu site. Você pode adquiri-los, nós vamos enviar para sua casa. Esse devocional está me dando muita alegria, porque tem palavras ali que realmente são grandes direções de Deus para a vida de uma pessoa. Às vezes você vai pegar um devocional do dia e ali vai ser a palavra que você está precisando, certo? Mas não esqueça, primeiro, ore. Segundo, leia a sua Bíblia, para depois você pegar um outro livro, para depois você pegar um devocional, ok? E eu convido você também a se tornar aluno da Academia Quindo Global. Nossos alunos estão sendo ministrados e semana que vem eu vou começar um módulo sobre sonhos. Dentro da Academia Quindo Global. Nós vamos dar todo o básico sobre os sonhos para você que tem sonhos proféticos, para você que Deus fala com você muito através dos sonhos. Eu convido você a se tornar meu aluno na Academia Quindo. O link está aqui na descrição ou diretamente no meu site, www.vinicius17.com.br. Um detalhe, vai ser ao vivo. Vou fazer ao vivo o módulo dos sonhos, tá? Vai ser incrível. E mais uma coisa boa, você também vai poder fazer a sua inscrição para assistir à Escola de Profetas que nós vamos ter presencial pela academia. Quem é aluno da academia pode assistir gratuitamente, tá? Então, você que é aluno da Academia Quindo Global vai poder assistir a Escola de Profetas também gratuitamente. Só a ministração final que eu não libero, certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: enquanto eu declaro, compartilha com 8 pessoas agora, amém? Manda para 8 pessoas agora essa oração. Mande aí para amigos, para parentes, para grupos, nas redes sociais, compartilhe essa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me agora orar pela sua vida, permita-me te abençoar. Coloca aqui nos comentários, lembrando que eu vou começar uma nova campanha na segunda-feira, de 14 dias, oração para 10.000 vezes mais, de acordo com Salmos 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então eu creio, estou liberando essas palavras proféticas, essas orações proféticas, e creio que grandes coisas estão acontecendo aqui. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti pela Tua fidelidade. Profetizamos 1000 vezes mais, de acordo com Deuteronômio 11, sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família e tudo que estiver ligado a ela. Meu Deus, Tu tens o poder de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E nós nos movemos debaixo dessa palavra profética. Também oramos, Pai, para que o Senhor guie os nossos pensamentos, dirija nossos passos e não nos deixa sair do centro da Tua vontade. O inimigo muitas vezes, Pai, quer nos tirar daquilo que o Senhor determinou para a nossa vida. Por isso nós oramos agora quebrando completamente toda ação contrária na vida dessa pessoa. Eu oro e profetizo que o Senhor está te dando refrigério, que o Senhor está renovando tuas forças, que o Senhor está te colocando de pé, em nome de Jesus. Todo aquele que está cansado, abatido, desanimado, que receba agora uma força sobrenatural do Senhor. A unção fortalecedora venha sobre ti. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o Teu poder agora, toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa vida seja visitada pelo poder de Deus, seja visitada pela glória de Deus, em nome de Jesus. Toque-os, Pai, toque-os, e que todo aquele que está doente seja curado agora. Também oro, Pai, pela família, para que essa família seja abençoada. Abençoe a vida de cada pessoa que está entrando aqui nessa oração. Apresento cada lar, apresento cada pedido de oração, apresento cada necessidade. Tu conheces a necessidade de cada um dos teus filhos, eu apresento tudo aquilo que está aqui nos comentários, Pai. Todo pedido de oração em favor de algo, em favor de alguém. Libera da Tua bênção. Libera do Teu destravar, que o poder de Deus, o dunamis do Senhor agora quebre as correntes do inimigo, desfaça as amarras espirituais e que venha um tempo de vitória, de vida, de transformação na vida dessa pessoa e na sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se você crê nessa palavra e nessa oração profética, compartilha com 8 pessoas. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, às 6 horas da manhã. Paz, prosperidade e salvação. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor trará direções especiais para a nossa vida agora nessa semana. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Apresentamos a Ti
o nosso coração e pedimos, nos direciona em todas as coisas. Toda pessoa, meu Deus, que está entrando aqui nesse propósito, em busca de direções especiais, do conselho certo, que está buscando a Tua vontade, que essa semana seja revelado a ela a Tua vontade, que o Senhor fale com ela e que ela consiga entender a direção de Deus para a vida dela, que através dessa direção especial ela venha se mover rumo ao propósito que o Senhor tem para a vida dela. Afaste do caminho dela, Senhor, tudo aquilo que for engano, tudo aquilo que for inverdade, tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for para desviá-la do seu caminho, que for para tirá-la do teu propósito. Ajude-a, Pai, a tomar as decisões no Senhor. Dá sabedoria, Pai, a cada um dos teus filhos. Nós pedimos sabedoria. Reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Também oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que entrou aqui nessa oração, enferma, doente, ansiosa, preocupada, que ela seja livre agora, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Oramos por saúde, oramos por paz, oramos por vida de Deus dentro dessa pessoa. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos começando hoje um propósito especial que nós estamos orando por direções especiais e prosperidade. Então, se você tem grandes compromissos essa semana, compromissos financeiros, você tem direções importantes para tomar essa semana e talvez não saiba o que fazer e está pedindo a Deus direção até para apaziguar alguma situação, uma circunstância dentro da sua equipe, na sua empresa ou dentro de casa. Você que tem conversas difíceis essa semana, eu convido você a fazer esse propósito de 7 dias. Deus colocou no meu coração que quando precisamos de direções especiais, o Senhor tem. O Senhor tem todas elas, o Senhor tem toda a informação que você precisa. Então nós vamos liberar uma palavra profética, uma frase profética para essa semana. Qual que é a frase profética? Senhor, dá-nos sabedoria. Certo? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve aí, Senhor, dai-nos sabedoria. A Bíblia diz em Tiago 1,5, a quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera de coisa alguma. Amém? Eu quero agora compartilhar uma palavra com você, 3 segredos para vencer a procrastinação. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que está sempre deixando para amanhã, deixando para a semana que vem e vamos ver o que vamos fazer, vamos pensar e nessa já se passou 1 ano, se passou 2, se passou 3, se passou 10 anos e até hoje ela não está caminhando em direção ao que Deus tem para a vida dela. O nosso tempo aqui na vida pode parecer longo, mas não é. O tempo passa. Parece que foi ontem que eu estava cuidando da primeira igreja. Parece que foi ontem que eu conheci Jesus. Parece que foi ontem que eu casei. Parece que foi ontem que eu peguei o meu filho mais velho nas minhas mãos e hoje já está um homem mais alto que eu. Então a vida passa muito rápido e se a gente não tomar as decisões importantes que são necessárias, nós acabamos perdendo o que eu chamo de time de Deus, o tempo de Deus. Para mim é muito importante, tão importante quanto você saber a direção de Deus para a sua vida, é você se mexer no tempo certo. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em outras palavras, a procrastinação, ela traz nada para você. A procrastinação traz nada. A procrastinação é uma plantação de nada, e quem planta nada, colhe nada. E eu quero aqui lhe dar 3 segredos para você vencer essa procrastinação. Eu creio que há coisas na nossa vida que a gente tem que aprender a se mexer rápido, para não perder aquilo que Deus está reservando para nós. E um detalhe, as pessoas dizem assim, mesmo que
que eu vá atrasado entrar naquilo que Deus tem para a minha vida, eu acredito que eu vou viver toda a promessa. Não vive. Eu sinto lhe dizer que não vai viver. Por quê? Porque o tempo de atraso para você, sabe, tomar uma decisão, mesmo que Deus tenha prometido para você algo, se você se atrasar, você vai perder o começo daquilo que Deus tinha para você. Então, há bênçãos perdidas quando nós procrastinamos. E não adianta você dizer, não, mas mesmo atrasado, Deus tem para mim e o que é meu é meu. É seu se você não se atrasar. Se você ler a parábola que Jesus ele nos deu das virgens sábias e das virgens tolas, as sábias carregaram azeite para mais, azeite extra. Aí quando chegou o noivo entrou e a porta foi fechada. As loucas que foram buscar azeite numa cidade perto, quando chegaram a porta estava fechada e elas não puderam entrar. Mesmo se lamentando, gritando, chorando, não puderam entrar. Por que não puderam entrar? Porque acabaram sendo imprudentes. Elas não entenderam o tempo, elas não se programaram, elas não entraram no que Deus tinha para a vida delas. Então, na vida da gente, a gente tem que compreender, há um tempo para todas as coisas. A Bíblia deixa claro, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Agora, se você se atrasar para algo que Deus tem para você, você pode até viver uma promessa, mas não na totalidade. Não na totalidade. Entenda isso. Então, entender o tempo de fazer as mudanças certas, de começar as coisas, de empreender ou de obedecer a algo que Deus disse, é crucial para você viver o extraordinário de Deus. Eu creio que, tá? Eu vou lhe falar de algo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração e eu creio que nós devemos entender que isso é importante. Você sabe que Deus, quando chamou Abraão para ir ao lugar que Deus ia mostrar para ele, o Senhor disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Está escrito assim, Gênesis 12. Só que o que fez Abraão? Levou Ló. E no tempo que Ló esteve com ele, Deus não falou com Abraão. Deus não deu promessas novas a Abraão. Foi quando Ló se apartou de Abraão que Deus veio e falou algo com ele e prometeu coisas grandes para ele, enfim. Você tem que entender uma coisa. Aquele tempo que Ló esteve ali com Abraão foi um tempo que Abraão perdeu. Então, algumas promessas que Abraão demorou para herdar, eu creio que os atrasos das promessas veio porque Abraão também atrasou em obedecer Deus na plenitude. E depois, quando ele teve Ismael, foi a mesma coisa. Ali houve mais um atraso na promessa. Isaac era para ter vindo antes, não veio antes porque houve essas pausas, e essas pausas foram dadas por Abraão. Abraão, sabe, precisava estar no time de Deus, mas teve coisas que atrapalhou, e isso trouxe atrasos para a promessa, atrasos para o cumprimento. É nisso que eu acredito. Então, existem pausas que a gente dá em coisas que estão no nosso caminho. Nós damos as pausas, é por isso que não podemos procrastinar. Quando Deus fala algo, imediatamente obedeça. E existem 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, comece o que você deve começar mesmo que não sinta, porque sua obediência e determinação não devem depender de como você se sente. Então, eu tenho que começar algo, se Deus me tocou, seja de estudar para algo, seja de aceitar uma oportunidade de trabalho, seja de mudança, seja de começar meu ministério ou de começar a minha empresa, seja o que for. Se Deus já falou comigo, então mesmo que eu não esteja com vontade de fazer aquilo, eu devo fazer. Esperar o momento perfeito é disfarçar o medo com desculpas. Deus não quer que você espere o momento perfeito. Deus quer que você obedeça aquilo que Ele já colocou no seu coração. Se Deus já colocou algo no seu... É que nem as pessoas que estão sempre esperando para casar. Aí ficam 10 anos namorando,
sendo que, sabe, está virando em procrastinação já esse relacionamento. Você já conheceu a pessoa, já sabe que ela é para você e você é para ela, então case. Case, não procrastine, não fique esperando, não, mas eu tenho que ter o meu apartamento, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Ei, deixa eu dizer para você, quando a gente casa na direção de Deus, Deus abençoa a gente. Guarde isso no seu coração. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te abençoa. Existe uma bênção especial quando nós obedecemos a Deus. Quando nós andamos por sua palavra, quando andamos por sua direção. E você tem que aprender a caminhar por essa direção de Deus. A segunda coisa, divida a tarefa e concentre sua visão, porque o grande e o complexo é vencido com ordem, foco e disposição. Às vezes nós deixamos de fazer uma coisa porque pensamos, puxa, mas isso é muito grande. Mas a partir do momento que você começar, e você for uma pessoa organizada e tiver foco, você vai fazer isso de uma maneira tão rápida e tão fluida que você mesmo vai se impressionar. A Bíblia diz em Provérbios 21:5, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Ou seja, concentre a sua visão com foco, com diligência, com organização e Deus vai abençoar, certo? É que algumas coisas a gente fica pensando no tanto de coisa que tem para fazer e acaba não fazendo nada. Eu começo meu dia assim, eu começo meu dia começando pelas coisas que eu tenho para fazer e eu não fico pensando em o todo que eu tenho que fazer. Eu começo fazendo a primeira coisa e depois eu faço a segunda e me organizo para a terceira e para a quarta e assim por diante. E assim tem que ser a nossa vida. Nós devemos confiar no plano de Deus. Devemos confiar, sabe, que Deus abençoará o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso foco. E você precisa de foco também para não procrastinar. E a terceira coisa, faça o seu dia para o dono do tempo. No Salmos 90:12, a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando Deus é o primeiro, o resto encontra o seu ritmo e o seu tempo. Então, em primeiro lugar, importa servir a Deus, obedecer a Deus, seguir a instrução de Deus, ouvir os comandos de Deus. E se eu fizer o que agrada a Deus, eu estarei com o meu coração alinhado com Ele. Ele me abençoará. Ele me abençoará. Deus me abençoará. E eu conseguirei fazer muito mais do que eu posso pensar, o que eu posso imaginar, porque Deus é fiel, Deus é fiel. Uma mente focada nasce de um coração alinhado. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, então eu vou obedecê-lo. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Então eu começo. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, se eu obedecer a Deus, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. As bênçãos de Deus vão me cercar, as bênçãos de Deus vão me alcançar e eu serei vitorioso. Essa é a palavra para a sua vida, essa é a palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje estaremos voltando dos Estados Unidos, certo? Logo, logo já estaremos em São Paulo. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram na nossa Escola de Profetas, a todos os irmãos que estiveram no culto também aqui nos Estados Unidos. Foi uma grande bênção. Muito obrigado por conhecer vocês. Amém? Me senti honrado, privilegiado de estar no meio dos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Numa outra feita, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Amém? Esse ano já fomos para Roma, agora Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, ficou aqui. O tradutor aqui começou a ler sozinho o Salmo 91. Amém? Então quero agradecer a todos, muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente. E para nós foi uma alegria. Muito obrigado por terem recebido a minha família com tanto carinho, com tanto amor.
agora retornamos a São Paulo para cumprir o nosso propósito. Amém, queridos? Muito obrigado de coração. Salmos 91. Enquanto isso, quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa live. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, certo? Até para eles entrarem nessa campanha, nesse propósito. Essa última campanha que a gente teve de 14 dias, orando pela justiça de Deus, para mim foi uma campanha incrível, certo? Movimentou muita coisa e essa não vai ser diferente. Então até domingo nós vamos estar orando por direções especiais. Escreve aqui nos comentários, peça a Deus sabedoria. Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve essa frase aí, Senhor, dai-nos sabedoria. Amém? Deus dá sabedoria a quem pede, a Bíblia diz, Tiago 1,5. Então peça sabedoria que com certeza Deus te dará. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Gostaria que você mandasse também essa oração para toda pessoa próxima de você, que tem decisões importantes para tomar, porque essa semana nós cremos que Deus nos dará as informações que nós precisamos. Amém? Para você decidir algo, você precisa das informações certas. E ao participar desse propósito, você está buscando as informações do céu. Deus fala, gente. Deus fala. De repente você, sabe, você não está discernindo o que Deus está falando com você. Você não está discernindo o que Deus está falando com você. Mas se você pegar essa palavra que eu peguei hoje, que eu preguei hoje, sobre não procrastinar, isso é uma palavra para muitos de vocês e para a minha vida também. Ou seja, se Deus está dizendo não espere, isso já deveria estar acontecendo. Então se mova para o seu propósito. Vá lá, veja o preço da sala para alugar. Amém? Veja o preço dos maquinários, comece a orar para aquilo que Deus está colocando no seu coração. De repente, Deus está colocando no seu coração para falar com alguém. Faça isso, não procrastine, não deixe para amanhã. Você deve fazer isso hoje. Então, se mova, porque não adianta também Deus nos dar a direção e a gente não caminhar por ela. Amém? Quer vencer? Então, siga as instruções que Deus está te dando. Ouça a Deus. Creia que essa palavra que foi ministrada aqui foi uma direção de Deus para a tua vida. Não procrastine. Amém? Escreva aqui nos comentários, não vou procrastinar. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Posso orar por você? Permita-me orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora em favor de cada pessoa que está aqui nessa oração. Consagramos a nossa semana a Ti, para que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana próspera, seja uma semana de boas conexões, seja uma semana de provisões especiais que chegarão à nossa vida, provisões divinas. Nós cremos no milagre, nós cremos, Pai, nas Tuas bênçãos. Também eu oro, Pai, em favor de cada parceiro do nosso ministério. Oro também pelos nossos programas de televisão, para que o Senhor continue abençoando, continue abrindo portas e que esses programas de televisão possam alcançar milhares e milhares de pessoas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso trabalho, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre toda a semeadura que nós temos feito na vida das pessoas. E oramos agora, Pai,
para que o Senhor abra os céus sobre a vida de cada um dos teus filhos, nos dando direções especiais, Pai, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando favor, nos ajudando, multiplicando as nossas forças para que avancemos e conquistemos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Afasta, Pai, a inveja, afasta as contrariedades, afasta a rejeição, tira do nosso caminho, do caminho dos nossos filhos, tudo aquilo que for para trazer atraso, tudo aquilo que for, Senhor, para nos desviar do nosso foco e do nosso propósito. Senhor, oramos agora e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa. Que o Senhor dê o conselho certo, a direção certa, que o Senhor traga iluminação no caminho dessa pessoa, que a luz de Deus esteja no caminho dela e aonde houver trevas, que as trevas sejam dissipadas. Dá livramento, Pai, dá livramento de acidente, dá livramento de situações de caos, situações de confusão, da sabedoria, da graça, da favor. Nós te pedimos, Pai, a sabedoria do céu sobre a nossa vida, a graça, o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. E oramos pela paz na nossa vida, na nossa casa, no nosso país, no país que essa pessoa mora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a tua bênção sobre todo o povo, Senhor, que tem nos recebido com tanto amor e com tanto carinho. Que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo prazer de conhecer a família de Jesus em toda a terra. Graças te damos, Senhor. E que cada pessoa receba do toque divino, receba da unção do Espírito. Eu quero liberar uma palavra essa semana para a glória de Deus. Portas novas de prosperidade se abrirão. Teremos também informações especiais do Senhor sobre o nosso futuro e sobre os passos que devemos dar. Senhor, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem revela o seu caminho. Essas pessoas que estão aqui, Senhor, amam a tua voz, por isso fale com elas e dê a direção certa a cada um, Pai. Aquele que está pedindo uma resposta, que a resposta venha. Eu apresento diante do Senhor o pedido de oração que está aqui nos comentários. Cada pessoa que está pedindo em favor, Senhor, da sua casa, da sua família, que o Senhor libere da tua bênção em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Essa semana teremos respostas de Deus, teremos direção, saberemos o que fazer, porque o Senhor fala. Você crê que o Senhor fala? Então, agora, compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Amém? Às 9 da manhã vamos ter uma palavra profética e depois às 18 horas. E ore também pelo nosso retorno hoje para o Brasil. Que Deus abençoe a todos e até mais.